Fundamentos da Comunicação Não Violenta com o Dr. Marshall B. Rosenberg. Esta apresentação ocorreu num workshop introdutório de um dia em abril de 2000 em São Francisco, Califórnia. Parte 1. O objetivo da comunicação não violenta e a expressão de observações e sentimentos. Mas primeiro deixe-me começar para clarificar o objetivo da comunicação não violenta. A sua finalidade é ajudar-vos a fazer aquilo que vocês já sabem fazer. Por que precisamos aprender hoje uma coisa que já sabemos fazer? Porque às vezes esquecemos-nos de fazer. Esquecemos-nos porque fomos educados para esquecer. Agora, do que é que estou a falar que nós já sabemos como fazer? A finalidade deste processo é ajudar-nos a relacionarmos-nos de uma forma que torna possível o dar natural. O que quero dizer com dar natural? Deixe-me mostrar-vos uma canção para esclarecer o que quero dizer com dar natural. I never feel more given to than when you take from me. Eu nunca sinto que recebo tanto como quando você recebe de mim. Quando você entender a alegria que sinto em cuidar de você. E sabe, a minha doação não é para criar-lhe débitos, mas porque quero viver o amor que sinto por ti. Receber com ternura pode ser a maior doação. Não me é possível separar os dois. Quando me doa algo, eu lhe dou o meu receber. E quando você recebe de mim, eu sinto que recebi algo valioso de você. Todos vocês conhecem este dar, sabem como fazê-lo. E é nisto que eu estou interessado. Recordar-nos de permanecer com essa qualidade de dar, momento a momento, em qualquer interação. Mas todos sabemos também que é fácil perdê-la. É fácil perder a conexão. De modo que, ao invés de desfrutarmos essa qualidade de dar, o que é possível em cada momento, em cada contato que temos, apesar do quão precioso ela seja, nós nos esquecemos. E em vez de jogarmos o jogo do qual a canção fala, ao qual eu chamo de fazer a vida maravilhosa, é o jogo mais divertido que conheço, em vez disso, a maior parte do tempo jogamos outro jogo, chamado Quem Tem Razão. Já jogaram este jogo? É um jogo onde todos perdem. Não é impressionante? Todos nós conhecemos essa qualidade de doação que a canção fala. É possível a cada instante. Nós achamos isso a coisa mais bonita que se pode fazer. Passamos maior parte da vida a jogar Quem Tem Razão. Agora, o jogo de Quem Tem Razão envolve duas das coisas mais torturosas que o ser humano já descobriu. Uma é a punição, porque se estiverem errados no jogo de Quem Tem Razão, então merecem sofrer. Conseguem imaginar um conceito mais diabólico de educar as pessoas? Se vocês ainda não se abstiveram da ideia de punição, tenho certeza de que até o final do dia deixará de fazer parte da vossa consciência. Não haverá mais a ideia de punição. Você não vai usar com a sua família. Vamos nos livrar desta ideia com os criminosos, pois apenas torna as coisas mais violentas. Vamos encontrar outras formas de lidar com outras nações que não a punição. Acabou-se a punição. Acabou-se a recompensa. Faz parte do mesmo jogo. Faz parte do jogo de quem tem razão. Se estiverem certos, são recompensados. Se estiverem errados, são castigados. Chega disso. Acabou-se. Chega de induzir as pessoas à culpa. Estão a ver?
No more shame. Chega de sentir vergonha. No more concepts of duty. Chega de conceitos de dever e obrigação. Basta o que a canção fala: doar naturalmente. So, how did we get off target? Então, como foi que nos desviamos? Got off target according Perdemos to o Walter rumo Wink. de acordo com Walter Wink, um teólogo, em seu livro Powers That Be. Desviamo-lo há cerca de 5.000 anos, nós nos perdemos. Desviamo-nos porque começamos a ter um pensamento selvagem. O pensamento selvagem de que humanos são inatamente maus. Então, quando se acredita que o ser humano é inatamente mau e as coisas não ocorrem como gostaríamos, qual é o processo corretivo? O processo corretivo é penitência. Estão a ver? Se as pessoas são más, pensa-se que a forma de causar a mudança, quando as pessoas se comportam de uma forma que não gostaríamos, é fazer as pessoas odiarem-se pelo que estão a fazer. Assim, por essas razões políticas e teológicas, começamos a desenvolver uma linguagem que eu chamo de linguagem chacal. É uma linguagem que nos desliga da vida e torna muito fácil ser-se violento. Muito fácil ser-se violento, de fato. Nesse livro que mencionei, Wink diz que, em culturas de dominação, uma das coisas que se faz é condicionar as pessoas a achar a violência agradável. Percebe? E nós temos feito um bom trabalho nesse campo. Nós tornamos a violência agradável na nossa cultura 2 horas por noite, entre as 19 e as 21, quando as crianças mais veem televisão. Em 75% dos programas a que elas assistem, o herói mata alguém ou lhe dá uma surra. Estão a ver? E quando é que isto acontece? No clímax do programa. Temos sido educados, faz algum tempo, a sentirmos prazer com a violência. Embora eu ache que o tema daquela música esteja mais perto da nossa natureza, esse doar natural, fomos condicionados em considerar a violência como prazerosa e condicionados até o ponto de sermos violentos com nossos filhos. Então, como é a linguagem chacal? A linguagem chacal, como mencionei, é uma linguagem de julgamentos moralistas. Pensa-se em termos de quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mau. E quando se fala de mudança, sim, queremos mudanças às vezes. Então, como se muda as coisas num sistema chacal? Observe um pai tentando mudar o seu filho. Este é o pai a ensinar uma criança pequena e dizer uma das palavras mais importantes em chacal. Pede desculpa. Desculpa. Pede desculpa direito. Tô vendo que você não está arrependido. Desculpe. Ok, tá desculpado. Consegue imaginar um jogo destes? Consegue imaginar um pai ou mãe tratando uma criança assim? E se um pai faz isso a uma criança de sua própria família, o que farão com as pessoas de outras culturas, que se comportam de uma forma que não lhes agrada? Claro que vai haver violência sempre que houver esse tipo de pensamento. Em outras culturas que não têm esse tipo de pensamento, você não vê violência. Portanto, foi assim que nos desviamos. Embora pudéssemos fazer a vida maravilhosa a cada momento, nós fomos condicionados por bastante tempo a jogar um outro jogo, o quem está certo. Então, quais são as partes deste jogo de quem tem razão? Acabei de mencionar uma delas. Uma parte são julgamentos moralistas. É usar a nossa cabeça e pensar em termos de quem está certo ou errado, bom e mal, normal, anormal. Aprendi este jogo muito bem. Falo vários dialetos de chacal. Eu cresci a falar. Eu cresci em Detroit. Nós falamos um dialeto bem rude que chamamos de chacal de Detroit. Por exemplo, se eu estou dirigindo e alguém não dirige como eu gostaria e eu quero provocar mudança na situação, baixo o vidro da janela e grito: idiota! Agora, teoricamente, é suposto a pessoa arrepender-se. Vê? Confesso que estava errado, senhor. Vou mudar a minha forma de dirigir. É uma grande teoria, mas nunca funcionou.
Tentei mais que uma vez, não funcionou. Então pensei que talvez fosse por causa desse dialeto particular de Chacal. Portanto, decidi aprender um Chacal mais culto. Fui para a universidade e obtive o grau de doutor em Chacal profissional. Agora, quando alguém dirige de uma maneira que não me agrada, baixo o vidro e grito: psicopata! Ainda não funciona. Estão a ver? Há outra parte desta linguagem de Chacal. Amtssprache. Essa é muito importante, estão a ver? Uma linguagem que nega a escolha, que nega a responsabilidade pelas nossas ações. Eu uso a palavra Amtssprache para esta parte. Depois de ler uma entrevista com um criminoso de guerra nazista, Adolf Eichmann, no seu julgamento por crimes de guerra em Jerusalém, perguntaram a Eichmann: foi difícil conduzir dezenas de milhares de pessoas à morte? E Eichmann respondeu francamente. Ele disse: para dizer a verdade, foi fácil. A nossa linguagem facilitou. Essa resposta chocou o entrevistador. E o seu entrevistador perguntou: que linguagem? Eichmann disse: na verdade, eu e meus colegas oficiais nazis tínhamos o nosso próprio nome para a nossa linguagem. Chamamos-lhes de Amtssprachen. Amt, em alemão, significa escritório, e Prachen significa linguagem. Eu chamar-lhe-ia linguagem burocrática. Pediram-lhe que desse alguns exemplos. Eichmann disse: é uma linguagem que nega a responsabilidade pelas suas próprias ações. Então, se alguém lhe perguntar por que o fez, responde: eu tive que fazer. Assim, não se sente tão mal se tiver que fazê-lo. Percebem? Vocês não são responsáveis. Mas por que tiveste que fazê-lo, Chacal? Ordens superiores. Política da empresa. Fui obrigado. Não tinha alternativa. Uma linguagem muito perigosa, essa Amtssprache, muito perigosa. Temos escolas de língua girafa. Eu uso a palavra girafa como um símbolo de não violência. Veremos hoje que a linguagem que vamos estudar é a linguagem do coração. E então eu uso a linguagem girafa para isso. Porque as girafas têm o maior coração de todos os animais terrestres. Então, girafa requer estar sempre consciente de escolha. Estão a ver? Nunca fazemos nada que não escolhemos fazer. Mas eu estava a ensinar a girafa a um grupo de pais e professores numa comunidade. E nós temos escolas girafa em todo o mundo. Temos 5 em Israel e 4 na Palestina. Algumas na Sérvia. E assim por diante. E nas escolas girafa, claro, queremos garantir que os professores e pais nunca usem Amtssprache, uma das linguagens mais perigosas do mundo, ensinar uma criança que tem que se fazer algo. Então, uma vez eu estava a dizer isso em St. Louis, Missouri, e é um grupo de pais e professores, e uma mãe ficou muito perturbada. Ela disse: mas há algumas coisas que tem de se fazer, quer se goste de as fazer ou não. É o nosso dever como pais ensinar a nossos filhos o que eles têm de fazer. Quero dizer, há coisas que faço todos os dias que odeio fazer, mas simplesmente há certas coisas que têm de se fazer. Bem, disse eu, pode dar-me um exemplo? Ela disse: bem fácil, há tantas, deixe-me pensar. Por exemplo, quando for embora daqui hoje, tenho de ir para casa e cozinhar. Odeio cozinhar. Odeio mesmo, mas tenho feito isso todos os dias durante 20 anos. Mesmo quando estava doente. Bem, disse eu, vou ficar muito contente hoje por lhe mostrar uma outra maneira de pensar. Uma outra linguagem que, espero, abra possibilidades mais felizes para si. Bem, tenho o prazer de informar que ela foi uma rápida estudante de girafa. Nessa mesma noite, ela foi para casa e anunciou à sua família que não queria cozinhar mais. Tive algum retorno da parte da família dela. O retorno veio 2 semanas mais tarde, quando visitei aquela cidade outra vez. Eu estava a fazer um workshop a fim de tarde, e quem aparece? Os 2 filhos mais velhos dela. Ela tinha 4 filhos. Vieram no início para se apresentarem.
E eu disse, hey, fico contente que tenham vindo aqui. Tenho estado muito curioso sobre como vão as coisas na vossa família. A vossa mãe tem me ligado regularmente a contar tudo o que ela mudou na sua vida desde a formação. Por exemplo, o que aconteceu naquela primeira noite, quando ela chegou em casa e anunciou que não queria cozinhar mais? O filho mais velho disse-me, Marshall, eu disse a mim mesmo, graças a Deus. Eu disse, ajude-me a perceber isso. Ele respondeu, eu disse a mim mesmo, agora talvez deixe de se queixar em todas as refeições. Percebe? Doar natural. Aquilo com que comecei o dia com aquela canção. Qualquer coisa que façamos na vida que não venha dessa energia, pagamos por isso. E todos os outros pagam por isso. Qualquer coisa que façamos por medo de punição, se não o fizermos, todos pagam por isso. Qualquer coisa que façamos por uma recompensa, todos pagam por isso. Tudo que façamos para que as pessoas gostem de nós, todos pagam por isso. Tudo que façamos por culpa, vergonha, dever, obrigação, todos pagam por isso. Não foi para isso que fomos concebidos. Fomos concebidos para desfrutar de dar de coração. Marshall? Sim? Estou aqui. O meu filho trouxe-me a um dos seus seminários e o conheci há 10 anos atrás em Oakland. Agora estou a tentar trazer o meu filho de volta. Estou aqui e ele disse ontem à noite, quando lhe disse que vinha aqui, ele disse, bem, por que não vais? Eu tenho alguns compromissos. Talvez possa ensinar-me alguma coisa. Então pensei que viria aprender algo. Talvez possa ensinar-lhe. Mas apesar de querer ensinar-lhe, não sei como fazê-lo. Gostaria de ensinar-lhe, a no mínimo disponibilizar-me algum tempo para comunicar com ele. Ele não faz de bom grado. E quando tento exigi-lo, piora. Então, como posso fazer isso? Bem, essa seria uma boa situação para trabalhar hoje, porque eu vou pedir a todos que pensem numa situação agora mesmo em que alguém se está a comportar de uma maneira que não vos agrada. Neste caso, é o seu filho, que quando você lhe pede para comunicar, ele diz que não. A primeira coisa que vou sugerir é que não podem ensinar nada a ninguém, e ter isso como um objetivo é em si criar problemas. Então, vamos mudar o objetivo. Vamos tentar nunca ensinar, seja o que for, ou mudar alguém. Se esse for o nosso objetivo, vão criar resistência. Então, essa seria a minha primeira sugestão de hoje. Nunca tente ensinar, seja o que for, a ninguém, ou mudar alguém. Está claro? Então, o que faz a seguir? Desiste? Veja, este é o pensamento que nos tem sido inculcado pelos chacais, vê? O jogo de quem tem razão, ganhar, perder. E então, se não conseguimos mudar e vencer, então a opção que consideramos é sermos estúpidos e perder. Estão a ver? Temos sido educados a pensar dessas duas formas, ganhar, perder. Certo, errado. Não, vou mostrar-vos uma maneira. Uma outra opção. Bom, vamos a isso. Vamos dar-vos a oportunidade de praticar isto. Alguns de vocês já pensaram em situações, como querer muito comunicar com alguém e esse alguém dizer não. Então, pensem em alguém neste momento que se está